Ó, vamos lá, vamos para o intervalo para quem está conosco na TV, que a gente vai falar sobre o que aconteceu em São Paulo nesse final de semana. Assunto sério, grave, as imagens são bem impressionantes do que aconteceu, principalmente ontem na Rua da Consolação, que na véspera do carnaval, né, no pré-carnaval de São Paulo, a gente tem o desfile de blocos já tão tradicionais da cidade, como o próprio Acadêmicos do Baixo Augusta, e que nesse ano teve que enfrentar aí um grande problema, que foi um bloco anterior, trazendo um DJ escocês que é muito bombado nas redes e que acabou trazendo problemas, inclusive de segurança, no centro de São Paulo. Para quem está conosco na TV, o intervalo, a gente segue falando sobre isso no nosso YouTube. Teve uma superlotação, né, no bloco ontem do DJ escocês, o Calvin Harris, na Consolação, região central, e fez ali dezenas de foliões, né, passarem mal, tiveram que ser socorridos. A gente está vendo aí algumas imagens que foram divulgadas nas ruas, nas redes sociais. As pessoas praticamente ali pressionadas, né? A gente tinha grades que foram colocadas, que teoricamente seriam para segurança, e elas acabaram sendo muito perigosas, né? As pessoas tentando arrancar as grades. Teve muito empurra-empurra, teve gritaria, pessoas caindo no chão. As grades foram derrubadas pelos foliões. Foliões também chegaram a subir em cima de banheiros públicos por causa da lotação. Mas, apesar dessas cenas, o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, ele classificou como um grande sucesso o primeiro final de semana de pré-carnaval na capital paulista. Em entrevista à TV Globo, ele disse que foi um sucesso, que não teve nenhum caso que foi considerado muito grave na Consolação. A gente, inclusive, pediu entrevista aqui para a Prefeitura de São Paulo, para o prefeito, para os organizadores. Ninguém nos atendeu, ninguém quis nos conceder entrevista, que seria extremamente importante para que a gente possa esclarecer exatamente o que aconteceu no Carnaval de São Paulo ontem. Foi a primeira vez que a Rua da Consolação recebeu 2 megablocos ao mesmo tempo. Já é muito tradicional, já há mais de 15 anos, há 17 anos, se não me engano, o Acadêmicos do Baixo Augusta, que é um bloco tradicional que começou como uma brincadeira de um grupo de amigos na Rua Augusta e se tornou um dos maiores blocos de São Paulo, o maior bloco de São Paulo, reúne mais de 1 milhão de pessoas no pré-carnaval. Desfila na Rua da Consolação, desce a Rua da Consolação tradicionalmente no domingo anterior ao Carnaval. E nesse ano teve esse anúncio de um bloco anterior exatamente no mesmo percurso e num horário muito colado, né? E aí, com isso, o Acadêmicos do Baixo Augusta teve muitos problemas para descer, inclusive, a Rua da Consolação. E criticou a falta de organização. O bloco divulgou uma nota, falou que não foi cumprido o horário combinado. O bloco anterior, ele não cumpriu o horário, deveria ter descido antes, né? O bloco atrasou a saída na Rua da Consolação em mais de 1 hora, justamente por questões de segurança, preservando os foliões que estavam lá no Acadêmicos do Baixo Augusta. Para quem está conosco na TV, a gente já está voltando aqui. A Prefeitura, apesar de não ter atendido o nosso pedido. Estamos já de volta para quem estava conosco na TV, estamos falando das confusões que aconteceram nesse final de semana no Carnaval de São Paulo. A Prefeitura divulgou uma nota dizendo que o balanço do primeiro final de semana do Carnaval aponta eficiência da operação integrada da Prefeitura. A atuação conjunta das secretarias garantiu atendimento à população, alta resolutividade na saúde e na segurança, com destaque para as ações de sustentabilidade e geração de renda. E na declaração do próprio prefeito, Ricardo Nunes, a infraestrutura foi perfeita, foi o que disse ele. Bom, chamamos a participar conosco aqui o coordenador do Fórum dos Blocos de Carnaval de São Paulo, José Cury, para falar sobre essa perfeição. Perfeita mesmo, Cury? Como é que você analisa esse pré-carnaval, esse início do carnaval em São Paulo? Boa tarde. Oi, boa tarde, gente. Obrigado aí pelo momento de escuta. O carnaval territorial e cultural de São Paulo precisa ter espaço de fala e vamos lá. As palavras, né, elas têm o poder de encantar, mas a gente precisa conhecer a realidade, né? O prefeito dizer que, apesar de tudo que aconteceu lá
na Consolação, todo o resto foi sensacional, infelizmente isso demonstra só a falta de conexão que ele tem tido com os blocos já há mais de 2 anos, 3 anos já, que a prefeitura não conversa com os blocos. A gente está com o carnaval sendo gerido pela SP Tours, que é uma empresa eficiente, mas que existe para colocar estruturas de grandes eventos na cidade para funcionar. Ok, mas nós não somos um evento pouco complexo, nós somos 640 blocos, nós somos entidades que têm conhecimento do seu território, que têm o conhecimento do seu público, entidades que fazem cultura o ano todo na cidade, mais de 450 blocos desses 640 existem todos os dias na cidade de São Paulo. Eles não nascem na semana do carnaval e vão embora, como o caso da Consolação é gritante. Baixo Augusta é um gigante do nosso carnaval, que é a história de muitos blocos tradicionais, começou com um grupo de amigos e virou uma atração por gosto do público que conseguiu constituir. E esse mocinho que veio da Escócia foi colocado lá e a gente ainda não sabe quem que deu, né? Eu só posso acreditar ao prefeito Ricardo Nunes, essa ignorância de colocar 2 blocos desse tamanho, com esse potencial de público, né, no mesmo espaço para conseguir trabalhar o seu marketing pessoal de que é um prefeito que faz o maior carnaval de São Paulo. Isso é uma mentira estratosférica, desculpa. Né? Para vocês entenderem, blocos... Diga. Não, eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu queria lhe fazer uma pergunta objetiva. Filho feio não tem pai, né? E está claro que houve... o Carnaval de São Paulo se tornou um fenômeno que cresce exponencialmente e isso traz, enfim, vantagens econômicas para a cidade que são inegáveis. E neste ano teve esse problema ali na Consolação. O que eu queria lhe perguntar objetivamente é o quanto deste problema é estatal e o quanto é privado. Você diz, e é fato, a prefeitura não conversa com os organizadores do carnaval. Agora, como um bloco, são 2 blocos gigantescos que desceram ali a Consolação ao mesmo tempo. Como é que isso acontece sem que os organizadores de um bloco e de outro conversem entre si? O que é que houve ali exatamente? De novo, o problema foi majoritariamente estatal ou houve problema também entre os organizadores do carnaval, os organizadores desses blocos? O problema, objetivamente, é municipal, né? É governamental. Os blocos constituíram há muitos anos, em favor da cidade, um guia de regras que ajuda a organizar o carnaval. E o prefeito atual ele tem transformado esse guia de regras num regimento impositivo. Ele já tirou 2 horas do Carnaval de São Paulo, a gente desfilava até às 8 da noite, hoje é proibido, né? Proibido, a gente tem que sair da rua sob jato d'água, spray de pimenta, às 18. E o guia de regras estabelece, né, que a Consolação é uma exceção para o Baixo Augusta, pela história. Né? Não é um circuito oferecido para todos os blocos, não tem 8 dias de desfile na Consolação. Né? E a colocação desse DJ nesse dia é um erro absolutamente governamental. A inteligência do carnaval não permitiria isso. O próprio Ale, que participa do Baixo Augusta, foi um dos que batalhou muito lá até 2020, até como secretário da Cultura, para que a gente não tivesse coisas anacrônicas como essa daí. Não é possível. É um bloco que não se inscreveu, isso já não é cumprir o guia de regras. E foi colocado com esse potencial de público junto com outro no mesmo circuito. Não é a favor do guia de regras, que o guia de regras hoje é ditado pela prefeitura. Então, a gente tinha um desastre anunciado que nós tentamos avisar, mas eu fiz um post ontem
dizendo isso. 3 elementos aí que dizem que mandam no carnaval não tinham resposta para o que aconteceu ontem, porque foram eles os causadores. Os blocos não queriam que isso acontecesse. Agora, eu queria te perguntar, Cury, a respeito do patrocinador, que isso também está sendo questionado, inclusive por alguns parlamentares que estão acionando o Ministério Público, como, por exemplo, a deputada federal Erika Hilton, que inclusive estava ontem lá no Baixo Augusta, e está acionando o Ministério Público de São Paulo para que investigue o prefeito Ricardo Nunes por conta do patrocínio ao Carnaval paulistano. Queria saber que tipo de investigação é necessária, por que essa questão do patrocínio tem sido um problema e de que maneira esse patrocinador tem interferido na programação do Carnaval de São Paulo. Bom, vamos lá. A primeira questão é que esse modelo de negócio de patrocínio exclusivo, ele está caduco. Ele foi importante na gestão Haddad, que a cidade não tinha verba que podia ser definida para o Carnaval. Hoje o faturamento da cidade é absurdo em relação à festa, já há alguns anos, né? A gente tem... O prefeito recolhe para os cofres públicos aí um dinheiro de impostos absurdo por 15 dias de Carnaval. E a cidade nem precisa desses 30 milhões que a patrocinadora exclusiva oferece. A cidade não precisa disso. O Carnaval gera recurso para si mesmo, né? Então esse é um ponto. E principalmente a empresa que ganhou a licitação, ela tinha 0 concorrência. E quem é do Carnaval sabe que o modelo do edital não atrairia concorrência. A Ambev aí, ela é já dona do Carnaval de São Paulo na gestão Nunes tacitamente. Ninguém acha que vai aparecer outro patrocinador, muito menos uma cervejaria para competir com ela. Dito isso, com patrocínio exclusivo e com os direitos que essa licitação dá para a Ambev, ela já está em todos os bairros com um patrocínio massivo através dos ambulantes, dos guarda-sóis, das faixas, dos totens, que são exclusividade dela. Deixam de ser exclusividade dela por obra dela, que pode, por direito no edital, vender cota de patrocínio para outras empresas. É a coisa mais ridícula que existe. A gestão do Carnaval tinha que ser da Prefeitura e da Secretaria da Cultura, inclusive. Quem organiza é Espetures, logística, estrutura. Quem fala com os blocos e organiza a questão da relação cidade-blocos teria que ser a Secretaria da Cultura. Isso não existe há mais de 3 anos, né? E como impacta a cidade? Você tem 480 blocos, quase 500, que não conseguem se mobilizar para arrecadar os fundos necessários em função de que a Ambev já está nos bairros, é proibido ter uma outra cerveja ao redor do bloco. Ah, mas o bloco pode pôr o totem dentro da corda da outra cerveja. Mas não é isso que a outra cerveja quer. Ela também quer vender, mas não pode, é proibido. Então ela não está animada para patrocinar o bloco. Cury, e em relação... Em relação a outros problemas que aconteceram nesse final de semana, teve também o que aconteceu lá no Ibirapuera, né? No bloco, pela primeira vez, Ivete Sangalo faz carnaval em São Paulo, com um trio elétrico. E também lá, uma questão de segurança fez o bloco dela ficar parado. Ela mesma começou a coordenar ali. Também houve erro no Ibirapuera, na sua análise, no bloco da Ivete Sangalo? Com certeza. Desculpa, não é minha análise. Bastava estar lá. A própria organização sabe que foi um fracasso. Por quê? Vou voltar. Desculpa insistir. O bloco da Ivete Sangalo, quem sabia que a Ivete Sangalo vinha para cá em dezembro? Ninguém. E as inscrições para os blocos acabaram em novembro. Então, o que o prefeito decidiu? Vamos deixar, porque é bacana, vamos pôr a Ivete Sangalo lá no circuito do Ibirapuera, porque tem um bloco lá que desiste para ela entrar, né? Só que o circuito do Ibirapuera tem uma limitação física. Você não pode invadir o parque e você não pode entrar no clube da Polícia Militar ou cair na 23 de maio. E o público da Ivete Sangalo, aqui em São Paulo, pelo ineditismo, ele obviamente seria maior do que o metro quadrado disponível naquele circuito, né? Agora, com a pressão de quem patrocina, com os lobbies feitos lá diretamente com os agentes da prefeitura, que a gente não conhece, mas sabe que é, porque quem produz uma coisa desse tamanho
tem trânsito na prefeitura. Quem não tem são os blocos normais, que ficam dependendo de agenda, que nunca acontece para a gente poder conversar. Então, o erro novamente é da gestão do Ricardo Nunes, não é da Ivete Sangalo. Ela veio porque veio, mas ela esse bloco ele não consta da naturalidade do processo de inscrição e realização do carnaval. Cury, muito obrigada pela sua entrevista aqui. Lembrando que a gente convidou a Prefeitura também a conceder entrevista, já que o prefeito deu essa declaração de que foi tudo perfeito e a gente queria questionar. Infelizmente, não obtivemos resposta, mas o espaço segue aberto aqui no UOL para que a Prefeitura se pronuncie. Muito obrigada, até a próxima, Cury. Tchau, tchau. Obrigado.